Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 221, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, é o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Estamos na quarta parte, preces pelos que já não são da Terra, ou seja, para aqueles que já desencarnaram. E hoje os itens 75 e 76, prece pelos espíritos endurecidos. O que é espírito endurecido? Aquele espírito teimoso, aquele espírito que é meio turrão ainda, que ainda não, né, que tem essas características. É igual o endurecido aqui da Terra, tá bom? Então esse é o nosso estudo de hoje. Muito bem, a nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo estudo. Esse que você está assistindo agora, além de você encontrar esse vídeo, você vai encontrar o texto do Evangelho. Está lá na nossa página, todo o texto. Aquela pessoa que fala, mas eu não tenho o Evangelho. Vai lá que o texto está lá. Vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis e também o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Tudo mastigadinho. Vai encontrar o Tira Dúvidas e ainda assim, se tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o WhatsApp? Olha aqui na tela, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Pode mandar seu WhatsApp, pode mandar sua pergunta. Ah, eu quero falar de espiritismo, eu quero que você faça uma live aqui pra gente, eu quero que você dê uma palestra, né? Enfim, eu quero conversar sobre terapia ou qualquer outro assunto, pode mandar o zap, todas as mensagens são respondidas. Já por e-mail, aqui ó, amorperdãoefé@gmail.com. Então você pode também mandar seu e-mail. Você tem duas formas aí, né, mais fáceis de se comunicar com a gente. Pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Eu falo que o e-mail, ele tem aquela caixa de spam, que às vezes ele vai para esse lixo eletrônico e eu não visualizo. Você mandou e-mail, passaram 10 dias e eu não respondi, manda de novo ou manda o WhatsApp, tá certo? Eu também lembro que pelas mídias sociais, vocês podem me encontrar buscando aqui ó, no Instagram, por exemplo, ó, Sérgio W. Soares, tudo junto. Você pode também no Facebook procurar lá, Sérgio W. Soares. Então não tem problema nenhum, você pode clicar lá e inscrever-se nos canais. No próprio YouTube, temos outros canais, né, no YouTube, com outros assuntos que a gente aborda, tá lá Sérgio W. Soares. Então você pode colocar ali, você será sempre muito bem-vindo, tá certo? Então são aí as formas que a gente tem de interagir aí pelas mídias sociais. Eu lembro também que o nosso Evangelho no Lar, ele tem uma página no Facebook, desde o ano de 2012 que tem essa página. E qual é o Facebook do Evangelho no Lar, Sérgio? Olha aqui ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto. facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto, tá bom? Mais do que você clicar no curtir, clica no compartilhar. Aliás, esse vídeo, clica no joinha, no curtir, clica em inscrever-se no canal. Com isso você vai se tornando cada vez mais um instrumento de luz, de ajuda e de auxílio ao teu próximo, né? Dentro aí dessa missão que a gente tem. Todos nós temos, não é só o Sérgio não, todos nós temos, né, de aprender esses bons valores. Lembramos que esse estudo também está na Rádio Espiritismo, aqui ó, www.radioespiritismo.com.br. Você entra lá e acompanha na grade de programação da Rádio Espiritismo os dias e os horários disponíveis, que tem esse Evangelho no Lar. Até recomendo, baixa lá o aplicativo na sua loja predileta, Play Store, Apple Store, Google Play, o nome que for. Baixa o aplicativo, bota tudo junto, Rádio Espiritismo. E eu lembro que nesse estudo teremos a fluidificação da água. Pega aí o copo, a jarra, o vasilhame, bota a água enquanto faz esse estudo, que a água vai ser fluidificada também. Tá certo?
Diante disso, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, nossos anjos da guarda, anjos guardiães, espiritualidade de luz, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, a reflexões, ao entendimento de tantas lições vindas através do nosso Mestre Jesus. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui realizando mais este Evangelho no Lar, onde agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, este ambiente, e que possa esse estudo transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que nós consigamos compreender todas as lições que serão vistas hoje e principalmente que nós consigamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, vamos para a leitura da página de preparo. Página de preparo. O autor do livro é o Espírito Emmanuel. E quem psicografou foi o Chico Xavier. O livro, ó, aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida. E ele busca no capítulo 15 desse livro, cujo título se chama Conversão, de se converter, né? Então a gente lembra que a nossa página de preparo, ela não é leitura aleatória. O texto da página de preparo sempre tem a ver com o texto do Evangelho. Por isso que às vezes a gente até demora um bom tempo na página de preparo, porque a gente já está falando sobre o assunto do Evangelho. Tá ok? E aí, o Emmanuel foi buscar uma frase de Jesus que foi anotado por Lucas no capítulo 22, versículo 32. Capítulo 22, versículo 32, foi anotado por Lucas. E o que Jesus falou? Falou assim: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, quando a gente se converte na condição de cristão, verdadeiramente cristão, pelo amor de Deus, né? Porque o que tem de gente que fala que é cristão e que é só da boca para fora e que em termos práticos não faz nada, ou faz muito pelo contrário, o pior, né? Aí o negócio complica, tá certo? Mas quando ele confirma, ele fala, quando a gente se converte verdadeiramente, a gente começa a enxergar o próximo, a enxergar o outro como verdadeiros irmãos de jornada, pelo menos, né? De caminhada. E você vai ficar desejando o mal para algum irmão seu? Se você deseja o mal para algum irmão seu, algo está errado. Mas Sérgio, mas esse meu irmão ele não gosta de mim, ele é do mal, ele apronta, ele isso, ele aquilo. Você pode até, no que diz respeito a esse irmão, se afastar dele, por ele ter escolhido pelo seu livre-arbítrio um caminho que não é do melhor. Mas daí a desejar o mal, você baixa o teu padrão vibratório, e isso acaba não sendo legal. Mas Sérgio, mas aquele meu irmão, ele está fazendo um monte de besteira, está aprontando, eu vou desejar ele para ele se dar bem. Não confunda desejar o bem com desejar que ele se dê bem nas atitudes e nas empreitadas erradas que ele anda se metendo. Desejar o bem é o quê? É desejar que ele possa receber a luz, auxílio, amparo, para que em determinado momento ele possa se arrepender de todas aquelas besteiras, aquelas bobagens que ele anda fazendo e venha então a se converter, a se transformar numa pessoa de bem, numa pessoa melhor.
Olha que interessante, já estamos falando, né? Espíritos endurecidos. Um encarnado ou um desencarnado que pratica o mal, ele é um espírito endurecido e principalmente um espírito ignorante. Ele ignora que aquelas atitudes que podem lhe proporcionar um bem-estar temporário, na verdade, traz consequências terríveis para ele, né? Então, repara, a gente vai trabalhando essa questão. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, bem interessante aí essa posição aí de Jesus, né? Já falando isso. Foi anotado, então, por Lucas, capítulo 22, versículo 32. E aí, o que o Emmanuel tem para nos explicar? Ele diz assim: não é tão fácil a conversão do homem quando afirmam os portadores de convicções, de certezas apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Então existe aí uma baita de uma diferença, né? Entre o eu creio, eu acredito em Jesus, você vai adorar Jesus, aquela coisa toda. E a pessoa acha que adorar Jesus é ficar de joelho diante da cruz, ficar fazendo um monte de sinal da cruz, aquela coisa toda. Me desculpa se eu estiver sendo muito honesto com você, mas se você faz isso e em termos práticos você não faz nada compatível com esses valores de Jesus, tu faz o sinal da cruz e na hora que está andando na rua, tu começa a xingar o outro, começa a levantar a mão fazendo gesto obsceno aí pro outro, aquela coisa toda, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, é muito importante a gente entender a diferença em crença e transformação. Eu acredito que a escola vai me ajudar, mas eu não vou para a escola, então não adianta nada eu acreditar nisso se eu não vou para a escola. Eu acredito que fazer o evangelho no lar é algo muito bom. Eu acredito, mas eu não faço o evangelho no lar. Então, como é que fica isso, né? Tem alguma contradição aí, tá certo? Ele continua falando assim, as palavras do mestre, de Jesus, né, a Simão Pedro, são muito simbólicas. Então, essa frase de Jesus foi dita para Simão Pedro. Ele até coloca aqui, Jesus proferiu-as, disse, né, na véspera do Calvário. Calvário foi o quê? Foi aquele dia que pegaram Jesus, botaram lá a cruz nas costas dele para ele carregar aquela cruz para ele ser morto, né? Então ele falou isso para Pedro na véspera desse Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Jesus já sabia que aquela era a última reunião com os seus discípulos. Recomendava, e é engraçado, os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. Recomendava ao pescador de Cafarnaum, né? Cafarnaum é a cidade, né? que foi o centro ali da atividade onde Jesus evangelizou, onde Jesus morava. Ele morava em Cafarnaum, tá? E Pedro era um pescador ali daquela cidade. Então recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Então, essa frase aí de Jesus, né? E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, isso aí já foi um bate-papo que Jesus teve quanto àquelas pessoas que, num primeiro momento, eram extremamente endurecidas, mas que diante do que ainda estava por vir, ainda estava a acontecer, elas iriam se converter na condição de cristãos, principalmente quando ocorre aquilo que os católicos chamam de ressurreição e que os espíritas talvez possam chamar de ressurreição também, mas não como ressurreição de ele ter nascido de novo no mesmo corpo, mas apenas uma aparição de Jesus no seu estado de espírito. Jesus, na condição de espírito, ele apareceu como vários espíritos podem aparecer para nós. A garganta aqui arranhando, mas vamos lá, o Chico Xavier, ele vê vários espíritos, e Jesus ali teve uma aparição
para determinadas pessoas que estavam ali, que eram, na verdade, grandes médiuns, ou médiuns de grande capacidade. Ai, caramba, eu esqueci o termo. A mediunidade que ele vê, que ele consegue ver, médium vidente. Eram médios videntes que aí conseguiram visualizar Jesus. Eles não entendiam nada daquilo, né? Então colocaram como ressurreição. Nós espíritas hoje já entendemos que nada mais foi do que Jesus aparecendo, né, para pessoas ali que tinham mediunidade. Aliás, esse foi o grande critério de Jesus na hora de selecionar seus discípulos. Para ele pouco importava se era rico, pobre, se tinha cultura, conhecimento ou não, né? Para ele o critério ali foi esse, deles terem esse grau de mediunidade, tá certo? E aí ele coloca assim: acresce notar, vale a pena acrescentar, que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. Então Pedro, né, era aquele cara que participava mesmo, era aquele cara que metia a mão na massa, tá certo? O mestre preferia sempre a sua casa singela, simples, né, para exercer o divino ministério do amor. Então Jesus sempre preferia ficar lá na casa dele. Durante 3 anos sucessivos, Simão Pedro presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltaram a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no labor, né, no trabalho, assistira a saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, né? Lázaro estava considerado morto, né? E aí estava vivo depois, e no entanto ainda não estava convertido. Olha que interessante então, né? Pedro, tendo visto tudo isso, tendo observado tudo isso, ainda tinha, falando no popular, ainda carregava uma pulga atrás da orelha. Ainda tinha uma pulga atrás, né? Será que é isso mesmo? Não sei não, e tal, né? Então Pedro ainda tinha isso. E ele continua falando, né? Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Então, o trabalho de transformação de Simão Pedro, ele não foi um trabalho tão simples assim. E aí eu vou até te dizer que Pedro, ele muito se esforçava. Ele até se esforçava, mas uma coisa é você se esforçar e outra coisa é você conseguir. O esforço, ele é o caminho para a conquista, para o sucesso. Se eu me esforçar um pouquinho a cada dia, eu vou conseguir chegar lá, mais cedo ou mais tarde. Tanto que a gente tem aquela frase, né? Eu volta e meia, eu repito ela aqui no nosso Evangelho no Lar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em praticar boas ações, em dominar as suas más tendências, as suas tendências negativas, né? Então reconhece não é pelo resultado, é pelo esforço. Por quê? Porque quem de nós aqui encarnados vai conseguir o resultado 100%? Ninguém. Ninguém aqui vai conseguir o resultado 100%. Deu para perceber então? Agora, é o meu papel, é teu papel a gente se esforçar. Quanto mais a gente se esforça, mais próximo do resultado a gente fica. E muitas vezes nós sofremos decepções no meio do caminho, onde a gente pode trabalhar aquilo como uma decepção que faça a gente desistir, e isso até que ponto seria legal, ou uma decepção que se torna um choque de realidade para que a gente se empenhe cada vez mais, a gente se esforce cada vez mais, para que então venhamos a conseguir.
um exemplo aí desse tipo de decepção foi com o próprio Simão Pedro, que ele chega para Jesus, né? Justamente nessa data aí, que foi o último encontro, né? E Pedro fala assim: Jesus, tô contigo e não abro. Eu agora agora eu aceito mesmo, eu entendo isso tudo e eu vou trabalhar firme e forte com você. E Jesus vira, né? Porque Jesus consegue enxergar lá o fundo da alma da pessoa, né? A capacidade dele de visualizar. Minhas palavras podem enganar você, pode enganar a mim mesmo, porque às vezes eu posso falar e enganar a mim mesmo. É natural que aconteça isso, mas enganar espíritos evoluídos, eu não vou nem falar Jesus não, eu vou falar espíritos evoluídos. Ele já observa para você e ele já vê a cor da tua aura, do teu campo magnético, do teu campo espiritual. Ele já visualiza ali, sabe, quando você está falando verdadeiramente ou não. É muito simples. Repare, hoje em dia, com a nossa tecnologia de um século XXI, já inventaram, existe o tal do detector de mentiras, um aparelho da Terra que consegue detectar quando a pessoa está mentindo. Imagina no plano espiritual. Então Jesus conseguia identificar quando aquilo era verdadeiro ou quando aquilo era uma ilusão. E ele chega para Pedro e fala: Pedro, antes mesmo do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro fala: eu negar você? Não, de jeito nenhum e tal. E aí, de manhã, quando Jesus ele vai ser carregado para a cruz, aquilo tudo, né? Batem nele, fazem aquela coisa toda. E Pedro, que falava tão convictamente, né? E chega um soldado romano e fala: Pedro, aquele ali estava com ele também. E Pedro fez: eu? Não. Fez aquela cara de assumir. Não, eu? Não, você está confundindo. Aí o cara vai embora, aí depois ele fala: não, era ele sim. Ele falou: que era eu? O que, rapaz? Eu tava nada. E depois vem mais uma terceira vez: olha, era ele estava assim. Aí Pedro fala: rapaz, eu já disse que eu não estava. Ele negou 3 vezes. E aí foi o momento que Pedro caiu em si, né? Ele falou: caramba, como eu ainda preciso trabalhar, como eu ainda preciso bater aí um remorso, bater um sentimento muito forte nele, né? Um choque para ele mesmo, né? Quando Jesus já previa aquilo, ou seja, Jesus já sabia tudo aquilo que ia acontecer. E aí Pedro percebe isso, e ao invés de ficar trabalhando o lamento, a lamentação ou o remorso, Pedro resolve trabalhar a construção. Deixa eu agora me tornar um Pedro melhor. Ok? E todos nós temos essa condição de nos transformarmos em pessoas melhores, a cada dia, a cada minuto. Continuando ali, seriam então necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. E ele continua para fechar, né? Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Não é você ver, ou você participar aí do Evangelho, frequentar a casa de Espírito, não é isso. Ele continua aqui, ó: Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, para nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Então, ele coloca o que? É a gente praticar esses bons valores. É entender. Quer ver uma coisa? Faltam mais 3 evangelhos. Depois desse, faltam 3 evangelhos no lar para a gente finalizar essa temporada, né? E aí acaba, a gente volta de novo, vai fazendo de novo. O pessoal vai lá pegar os vídeos, né? Mesmo sendo os vídeos antigos, né? Que eu vou continuar colocando toda semana, ok? Mas coloca, vai fazendo, vamos continuando. Porque é importante a gente dar essa sequência.
Isso é a gente verdadeiramente trabalhar esses bons valores. Ou será que numa temporada ou duas de Evangelho no Lar, que durou 4 anos, a gente conseguiu guardar tudo? A gente conseguiu aprender tudo? É claro que não. A gente pegou noções, entendimento. Em algumas coisas eu melhorei muito, outras eu melhorei pouco, outras eu posso ter até piorado e outras de repente eu fiquei na estaca zero. Então, isso é a verdadeira conversão. A gente começar a trabalhar esses valores. Tá certo? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. É a 4ª parte. Preces pelos que já não são da Terra. E aí, nos itens 75 e 76, prece pelos espíritos endurecidos. Então a gente tem aqui no prefácio, ele fala assim: os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam, que sentem prazer no mal e nenhum pesar, nenhum arrependimento por isso sentem. São espíritos insensíveis às reprimendas, às censuras, né? Às reprovações. Repelem a prece. Você fala, vamos fazer uma prece? Que prece o quê? Não quero prece coisa nenhuma. Ah, tá bom. E muitas vezes blasfemam. Eles insultam, né? Blasfemam do nome de Deus. Então são espíritos, são maus espíritos. Volto a dizer que a maldade não existe. O que existe é a ignorância. A pessoa ela pode ter atos e atitudes maldosas. Mas a maldade ela não é fruto do mal, é fruto da ignorância. Por quê? Se eu me arranhar aqui, isso é uma maldade que eu estou fazendo comigo? Não, antes de qualquer coisa é um gesto de ignorância. Eu estou me arranhando e eu estou sentindo a dor. Eu mesmo estou sentindo a dor, porque eu não sabia ou eu não parei para pensar que se eu me arranhar aqui eu vou ficar sentindo dor. Então esses espíritos, encarnados ou desencarnados, que praticam atos de maldade, eles são muito mais ignorantes de ignorar, de não perceber, de não conhecer, de não saber o quanto que aquilo vai ser ruim para ele mesmo. Não é para os outros necessariamente, vai fazer mal aos outros também, mas para ele mesmo. E o cara ainda fica de nariz empinado, se achando o máximo, debochando ali de todo mundo. Tá bom, né? Vai fazer o quê? É como um cara que pega numa avenida de carros e ele dirige o carro dele na contramão. E ainda fica tirando onda. Provoca acidente, faz um monte de coisa. Mas o que acontece com um carro que pega uma autoestrada na contramão? Mais cedo ou mais tarde, ele vai se arrebentar todo. Vai acabar se arrebentando todo. E aí é a hora que cai a ficha, né? Caramba, eu andava na contramão. Não foi legal. Pera aí, deixa eu mudar aqui. Deixa eu agora andar no caminho certo, né? Então, os maus espíritos são esses. Fizeram, aprontaram. E nós temos também vários encarnados que fazem apronta. E o cara fala, eu fiz e faria de novo e tal. O cara tem ali, né, um orgulho ali de ter feito errado e tudo mais, né? É muito comum a gente ver isso nos dois lados da vida. Não pense que depois que aquela pessoa desencarna, que ela vira anjinho, tocando harpa, aquela coisa, não vira nada. Ela continua sendo a mesma pessoa do mesmo jeito que ela é. Muda um pouquinho a sua percepção, que na maioria das vezes ela acha que com a morte tudo acaba, e aí ela já fica meio desnorteada, ao perceber que não acabou nada, ao perceber que a vida continua. Só que do lado de lá, para ele aprontar e fazer aquilo que ele gosta, não, ele não vai. Ele não vai ter a mesma facilidade que ele tinha aqui na Terra. E por que ele não vai ter a mesma facilidade?
Porque quando nós, aqui na Terra, nós somos espíritos de diversos graus de evolução. Tem aqui no plano encarnado espíritos evoluídos e bem evoluídos, e tem espíritos muito atrasados, muito ignorantes. Então são graus de vibração, são graus diferentes, que leva muitas vezes a um espírito do mal ele querer enganar uma pessoa de bem. E ele consegue, porque aquela pessoa de bem, ela pensa no bem. Ela não imagina que possa existir alguém que vá cometer uma maldade. É o que os outros falam assim, ah, mas você é muito bobo e tal. Tá bom, né? Vai fazer o quê? Depois é que vão ver quem era verdadeiramente o bobo. Então aquele espírito, ele é um enganador. Ele se utiliza da boa fé das pessoas de bem. Porque aqui estamos misturados. Na hora que desencarna, aquele espírito do mal, ele não encontra acesso ao espírito do bem. Ele não vai mais conseguir enganar aquele espírito do bem. Porque aquele espírito do bem, ele vai para uma colônia, para um lugar superior ao do outro. E aí aquele espírito do mal, ele só vai estar com outros espíritos do mesmo tipo que ele. E na hora que ele tentar enganar alguém, o cara fala, rapaz, mas você está querendo me enganar com isso? Rapaz, fui eu que inventei esse truque, vamos dizer assim. Ele não consegue, e aí cai a ficha dele, né? Ele fica, caramba, e agora como é que fica? Deu para perceber aí? Então esses espíritos ficam blasfemando, falando mal, aquela coisa toda. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsediando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta, maléfica. Isso está no capítulo 10 do Evangelho, número 6, está no capítulo 12, nos itens 5 e 6. Depois vocês podem pegar lá e conferir. Então, esses espíritos endurecidos, muitas vezes são obsessores. E continuam trabalhando, continuam querendo fazer. Quando a pessoa fala sobre obsessor, né, fazer a prece para esse espírito é muito bom. Porque eleva o teu padrão vibratório e vai dificultar aquele obsessor de ter acesso a você. Ele continua falando aqui, ó. Duas categorias bem distintas, né, bem diferentes de espíritos perversos. Então, quem são esses espíritos do mal aí, perversos? A dos que são, a primeira, né? A dos que são francamente, claramente abertos, né, ao mal. É aquele cara que ele é do mal declarado. Ele fala, eu sou ruim mesmo, eu quero que todo mundo se lasque, eu quero, né? É aquele cara que declaradamente é mal. E ele não tem vergonha nenhuma em assumir que ele é do mal. E a outra classe aí, né, a outra categoria, é a dos hipócritas. A do hipócrita é bem complicadinho. Porque o hipócrita, ele é aquele cara que finge. Ele finge ser o que não é. E aí, quando ele está fingindo ser o que não é, ele conquista a tua confiança com uma certa facilidade. E aí, depois que ele conquista a tua confiança, ele apronta. Aquele cara que é do mal, e que ele já fala que é do mal, tu não vai nem chegar perto. O hipócrita, ele fala, ih, rapaz, aquele cara é do mal, né? Mas eu sou teu amigo, tá? Aí o cara, que bom que você é meu amigo. E aí ele vai aprontando por trás, pelas costas, né? Vai aprontando pelas costas. Então tem o espírito que ele é declaradamente mal, ele mesmo se assume como um espírito mal, e o hipócrita, que ele é mal, mas ele finge que não é para ficar mais fácil para ele de enganar os outros. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Porque aquele primeiro, ele já se reconhece como mal.
O outro não, o outro se acha o máximo ainda, né? Aqueles, as mais das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal muito mais por instinto do que por cálculo. Porque o hipócrita, ele tem uma mente calculada, né? Ele precisa raciocinar, ele precisa ter as ideias ali. Ele tem que... ele é um espírito que tem uma capacidade intelectual muito boa. Não estou dizendo que ele é um espírito bom. Ele é bom no raciocínio, embora utilize seu raciocínio de uma maneira errada. Já o outro não. O outro que é declaradamente mal, ele não para muito para pensar. E na hora que cai a ficha dele, fica mais fácil. Porque ele mesmo, opa, desculpa, deixa eu me corrigir. Então ele fala, né? Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo. E não procuram passar por melhores do que são. Ou seja, ele não tenta dar a impressão de que ele é bonzinho, nada disso. Ele fala isso mesmo e acabou. Entendeu aí? Deu para perceber? Então, ocorre isso, né? Ele continua falando. Há neles, entretanto, um germe, uma semente que está latente, que está oculta, que é escondida ali dentro dele, né? Que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, à bondade dos conselhos do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo. Ele mesmo escreve aí Deus, ele fica, ele se sente meio culpado, ele fica meio assim, né? Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é um sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazer. Ele fala ali, eu escrevi o nome de Deus, pô, eu não mereço. Eu aprontei tanto. Então ele sabe que ele apronta, que ele fez besteira, né? Nesse ponto estão a pique de converter-se e tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável, frágil do seu coração. Então ele ali tem essa percepção. É, no popular, ajudar ele a cair a ficha, né? Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possui no coração, né? Inteligência, mas não usa a bondade, não tem bondade ali, né? Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança, e felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos. Aquilo que eu comentei ainda agora, né? Pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. E aí ele deita e rola em cima dos outros, né? O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas, suas desonestidades. Nós vemos muitos religiosos aí que é um fingimento danado. E na hora da prática, apronta de montão. Ok? Católicos, evangélicos, espíritas. Porque é muito comum o espírita falar dos outros, mas tem espírita também que é assim. Ok? Então, em todo lugar tem gente que precisa ainda aprender e melhorar. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas as aparências da fé, mas não tem a fé sincera. E aí na prece diz assim: Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhece, particularmente sobre fulano de tal. Se conhece alguém que tem essa dificuldade, faça a prece para ele. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsediando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. Espírito que ainda te comprazes, né, sente prazer no mal, venha ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem,
conquanto faças o mal. Apesar de estar fazendo o mal, desejamos o teu bem. E eu falei lá atrás, não confunda desejar o bem com desejar que ele se dê bem naquilo que ele está aprontando. Ok? És desgraçado, pois não pode ser feliz fazendo mal. Por que então te conservarás no sofrimento, quando de ti só depende dele evitá-lo? Olha os bons espíritos que te cercam, vê quão ditosos, quantos felizes são, e se te não seria mais agradável fruir, usufruir dessa mesma felicidade. E ele continua, dirás que te é impossível, porém nada é impossível para aquele que quer. Porquanto Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, o livre arbítrio. Isto é, entre a felicidade e a desgraça, e ninguém se acha condenado a praticar o mal. Porque às vezes ele acha que ele tem que fazer aquilo mesmo, que não tem jeito. Ele passou a acreditar naquilo, de tão ignorante que ele se tornou. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a vontade de fazer o bem e de ser feliz. Vire para Deus o teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento, e um raio da divina luz virá iluminar-te. Dize conosco essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, ao invés de fazer o mal, e logo verás a tua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar indizível, indescritível, substituirá as angústias que experimentas. Então ele vai começar a entender o prazer de fazer o bem, os resultados de fazer o bem, como aquilo é bacana. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto desse te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua, mas um futuro radiante, brilhante e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado, prenhe, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno, se houvessem de durar eternamente. Ele fala, se houvesse de durar eternamente, ou seja, nenhuma ovelha do rebanho se perderá, todos nós chegaremos lá, Mas é preciso cair a nossa ficha para a gente começar a ter atitude, Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. A pessoa não aguenta, uma hora ela vai mudar. É melhor fazer isso logo, Não creias que permanecerás sempre no estado em que se achas. Não que isso é impossível. Duas perspectivas têm diante de ti. A de sofreres muito mais do que tens sofrido até agora e a opção de ser ditoso, feliz como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável, se persistires na tua teimosia, quando um simples esforço da tua vontade bastará para tirar você dessa situação má em que se encontra. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido da tua felicidade. Então hoje é a hora da gente mudar. Bons espíritos, fazeis que essas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vô-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Então essa é a prece, ok? Por falar em prece para encarnados ou desencarnados, eu vou começar aqui. Quando eu disser pausou, você pausa aí para mencionar os nomes. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho e irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento, seja qual for a sua situação. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Vamos então pausar e mencionar os nomes. Pausou aí então. Soltou aí o pause. Vamos para a fluidificação da água. Você vai pausando aí, tá? Aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23. Tem o estudo completo da fluidificação da água. Colocamos a água, as mãos aqui, fazemos a prece, Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos
possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui minha água. Eu lembro que você vai pausando aí, né? Não precisa fazer essa pressa toda. Saúde. E agora a prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no Lar, pelas percepções, pelo esclarecimento, pelo conhecimento. Obrigado pela limpeza espiritual que foi feita em nosso ambiente e que possamos fazer a nossa parte para mantê-lo tão harmonioso como se encontra agora. Que possamos ter uma semana de luz e paz e que nos seja possível estar aqui de volta na próxima semana para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, finalizamos, né? Mais um Evangelho no Lar, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!